do Evangelho de João, capítulo 15. Eu fiquei perguntando a Jesus se era essa palavra mesmo que ele queria que eu trouxesse nessa noite, sabe? Mas enfim. Antes de fazermos a leitura, vou falar a última coisa. Eu quero primeiramente agradecer a generosidade dessa igreja, que comprou quase todas as camisas. E vocês são... Olha, se a gente fosse falar num jeito nordestino, vocês são arretados mesmo, viu? Vocês são tops. Só tem 27 camisas ali, só tem um P e M, de verdade. Eu sei que vocês já contribuíram, mas caso alguém deseje contribuir mais, Rebeca, eu comprei, mas eu vou levar para alguém para te ajudar, eu vou abençoar a vida de alguém. No final do culto eu vou estar ali, eu não quero voltar sem nenhuma camisa para casa, minha gente, pelo amor de Deus. Estou contando com vocês, me ajudem. Amém, gente? Vamos para João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Preste atenção aqui. Palavras do próprio Jesus, fazendo referência sobre a necessidade de permanecer. Permanecer nunca foi tão necessário, sempre foi. Mas falando do nosso tempo, falando do tempo das gerações que nós temos acompanhado, nunca foi tão necessário permanecer. Há um tempo de apostasia, de abandono de fé muito grande. E eu sei que isso não só se limita ao Brasil. A gente faz convite muitas vezes na igreja e isso não tem nenhum problema, mas entenda, das pessoas que vêm em um convite para confessar publicamente a Cristo, a maioria são pessoas que já foram crentes. Você já percebeu? A maioria são pessoas que já foram e abandonaram a fé no meio do caminho. Inclusive, se tem alguém aqui nessa condição, não há nenhum problema de você renovar essa aliança hoje. Na verdade, Jesus te trouxe para ouvir essa palavra, para dizer que hoje é o dia. Mas de como as pessoas estão abandonando a fé no meio do caminho. Eu costumo dizer, no meu tempo de adolescência, na mocidade, lá na Assembleia de Deus, em João Pessoa, Madureira, e quando as pessoas saíam, decidiam desviar-se do caminho do Senhor, abandonar a fé, a juventude, a primeira coisa que pensava é ir para o mundo. Carnaval fora de época, São João é muito forte no Nordeste, e já pensava, eu vou cair no mundo. Eu vou me desmantelar mesmo, eu vou beber, eu vou farrar, e eu não vou ser mais crente. Aí tinha os personagens que no primeiro domingo do mês era o culto de mocidade. E aí os camaradas iam para a esquina da igreja, e eles ficavam lá com uma latinha de cerveja, com a bermudinha, já no padrão do mundo, né? E aí a gente crente que estava indo para o culto, a gente ficava assim, rapaz, eu dou a paz do Senhor, eu não dou. Porque se a gente não dá, diz, olha como a igreja me rejeita, né? Aí se a gente dá, vai dizer assim, olha a afronta, não sabe que eu estou fora? A gente fica, vai, não vai, passava e diz, senhor. Aí quem entendeu, pegou, né? Dá para entender? Passava assim, senhor, que é a paz do Senhor, opa, alguma coisa assim, né? Então ia. Mas o que eu estou querendo dizer, contando essa história, é que as pessoas de fato
Antigamente, quando elas decidiam sair da igreja, abandonar a fé, elas se declaravam publicamente. Declaravam-se publicamente: eu estou no mundo mesmo. Mas há um espírito que opera nesse tempo, que não carrega muitas vezes as pessoas para o mundo, mas as confunde tirando da igreja. Um movimento onde as pessoas ficam desigrejadas e ainda trazem um discurso convincente dizendo: eu só saí da igreja, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para a festa, eu não falo. Inclusive sou muito mais crente do que muito crente que está na igreja. Há um principado nesse tempo que atua em uma frieza espiritual, onde a pessoa não cai no mundo plenamente, mas também não se entrega para viver em uma fé operante e congregando enquanto igreja. São pessoas que têm deixado de permanecer. São tentadas a abandonar o exercício da fé. E sabe o que é o pior do que aquele? Ainda tem estágios piores, meu irmão. Tem o estágio de quem vai para o mundo, tem o estágio de quem fica em casa, e tem o estágio de quem vem para a igreja, mas que a mente já saiu da igreja há muito tempo. Eu venho, não sei nem por que venho. Eu venho, mas eu não quero nada. Ninguém conte comigo para nada. Porque na igreja só tem gente chato, falso, que fala dos outros. No trabalho também tem, ninguém deixa de trabalhar. É assim ou não é, irmão? Não é? Nunca vi ninguém dizer assim: vou pedir demissão do trabalho, porque só tem gente falando. Não pede, aguenta, suporta. E muitas vezes quer expor as suas dificuldades e lidar um com o outro aqui, na comunidade de fé, onde precisamos ser fortalecidos e suportar uns aos outros em amor. E não é Rebeca que está dizendo, é a Bíblia. Paulo falou isso reforça e é aplicado a nós. Essa palavra dessa noite é uma palavra para que possamos, começando por mim, eu quero que você entenda, começando por mim, para que possamos permanecer em Cristo, venha o que vier, custe o que custar. Jesus estava trazendo essa palavra aqui em João 15, porque já sabia que a sua hora era chegada. Ele já sabia que o plano da salvação, o plano da graça estava de fato para se concretizar. O motivo pelo qual ele veio à terra, e assim como cantado em Filipenses capítulo 2, abriu mão da sua glória e agora decidiu vir à terra em forma humana, esvaziando-se de si mesmo, para morrer por nós. Jesus já sabia que essa hora era chegada. No capítulo 14, Jesus já começa a preparar os seus discípulos, dizendo: olhe, eu estou indo para vos preparar uma morada. Essa ideia de João capítulo 14, de preparar uma morada, querida igreja, não tem nada a ver com um condomínio fechado, com mansões celestiais que Jesus estava falando. A ideia de preparar uma morada é a ideia de nos dar acesso a entrar ao céu. Então eu vim preparar para que vocês possam entrar. Porque imagine que sem o sacrifício de Jesus, se nós batêssemos no portal, nos portais da eternidade, eles não se abririam para nós. Por quê? Porque nós, pecadores, não tínhamos como nos justificar em nós mesmos. A lei não era operante para trazer justificação a nós para a salvação. A gente ia bater, o céu ia dizer: vocês não são dignos de entrar aqui. É a porta do inferno. Misericórdia, misericórdia mesmo. Ainda bem que Jesus chegou para nos tirar de lá. Mas Jesus veio para nos preparar uma morada. Por isso que no Salmo 24 diz: abre-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E como isso funciona, pastora Rebeca? Como funciona quando Jesus disse: eu vou preparar uma morada para vocês? Ele veio santo, morreu santo, tirou
tirou a chave da morte e da vida da mão de Satanás, o seu sacrifício aplacou a ira de Deus por conta do pecado, e agora ele chegou nos portais da eternidade e ele nem precisou abrir a porta, porque o céu sabe que ele desceu santo e subiu santo. Quando ele chegou, os portais se abriram, ele entrou novamente, mas ele deixou já na porta informado: todo mundo que está vindo comigo já está justificado, as portas estão abertas e a qualquer momento, por conta dele, a igreja entrará pelos portais celestiais. Deu para entender? É por causa dele que a gente entra, meu irmão. Se não tivesse sacrifício da cruz, não tinha céu para a gente, não. Jesus já sabia, estava preparando os discípulos, ensinando os discípulos. Isso para nós hoje é entendido, é compreendido. Essa dispensação nós entendemos isso, mas nesse tempo era como que os discípulos estivessem montando um quebra-cabeça para depois tudo fazer sentido. Alguns questionavam, alguns compreendiam, alguns buscavam compreender. Jesus agora também no capítulo 14 promete o penhor, promete deixar como penhor a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus é Deus, ele é Deus habitando em nós. Ele diz: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sós. Jesus já estava preparando os discípulos, porque Jesus sabia que o seu tempo era chegado e que ele iria morrer, ao terceiro dia ressuscitar, e ele iria viver a sua ascensão e a voltar aos céus e se tornar assunto aos céus. Só que quando isso acontecesse, os discípulos não seriam mais discípulos, eles seriam promovidos apóstolos, testemunhas oculares do ministério de Jesus. E agora, formado o colégio apostólico, não é? Do primeiro século, e ali ia nascer, por meio da pregação do evangelho, agora não mais judaísmo, não mais salvação pela lei, mas agora pela graça, pelo sacrifício de Cristo, que parecia ser um absurdo para um romano, uma piada para um grego, não é? E uma grande afronta para um judeu. Como iria se pregar isso? Ia ser um momento muito difícil. Jesus sabia que as dificuldades iriam acontecer. Os discípulos ainda não sabiam, mas Jesus já sabia. E chegou o primeiro, depois de conversar e andando e peregrinando em uma conversa simples com os seus discípulos, provavelmente, passando por uma vinha, tendo em vista que aqui na Palestina antiga era muito comum plantações de uvas, até porque tem um valor muito especial quando a gente fala num contexto bíblico. Por exemplo, no Salmo 128, o salmista diz que o homem que teme ao Senhor, a sua esposa será semelhante a uma videira frutífera, que os seus ramos se espalham ao redor da casa, fazendo referência que a esposa do homem que teme ao Senhor, ela é abençoada, ela traz alegria, ela floresce a casa. Então, para trazer um exemplo sobre o que é ter uma mulher abençoada, o salmista cantou no Cântico dos Degraus, faz parte do grupo do Cântico dos Degraus, fazendo a referência de que essa mulher seria o quê? Uma videira. Quando a gente fala de videira, de vinho, a gente está falando num contexto bíblico de alegria, não somente de alegria, mas de saúde, de cura. Quando Abacuque disse ainda que a videira não floresça, ele não estava falando só do fruto, mas também de um valor medicinal que o mosto, que é o resultado da uva prensada, também tinha. Então a gente enxerga isso quando Paulo, também trazendo uma orientação ao jovem Timóteo, pedindo para que ele tomasse um pouco de vinho, obviamente aquele vinho em um entendimento bíblico sem fermentação, para que ele ficasse bom do seu estômago. Então a gente vê não somente uma questão do fruto da uva em si para matar a fome, mas também de uma questão medicinal. Então uma mulher abençoada, ela também é cura para a sua casa. Eu quero deixar esse parênteses aqui. Uma mulher abençoada, ela também não é só alegria, mas ela também é terapêutica, ela é cura para o seu lar. Amém? Jesus provavelmente estava passando, isso era muito comum, ou se também não estava passando, mas o fato é que Jesus quer trazer aos discípulos uma mensagem sobre a necessidade de permanecerem.
Se a gente vai ler, vai continuar lendo esses versículos aqui até o 17, que eu não vou ler, você pode ler depois, a gente vai entender que o sentido hermenêutico aqui é sobre a permanência. Esse verbo permanecer, ele é dito várias vezes aqui, em vários tempos verbais, em várias condições verbais diferentes, mas o sentido total é trazer uma mensagem sobre a permanência. E agora Jesus, para falar sobre a permanência, ele traz um exemplo de algo muito simples, de uma videira, não é? De uma plantação de uvas passando com os seus discípulos, e agora ele olha para aquela videira e diz: olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Bem verdade que na canção da vinha, lá em Isaías capítulo 5, na canção da vinha traz uma canção de Israel como sendo uma videira que o Senhor plantou. E essa videira tornou-se infrutífera por conta do pecado. E de que o Senhor, sendo o dono da videira, iria agir com aquela videira, falando do juízo de Deus para com Israel. Mas por conta do entendimento que se tinha, agora os judeus ortodoxos acreditavam de que salvação era só para os descendentes de Abraão. Então, a nação de Israel se considerava como videira. Então, nós somos a videira. A salvação vem só por nós. A salvação é restrita a nós. Mas Jesus agora, passando com os seus discípulos, quebra isso dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, a salvação sou eu, a fonte sou eu. É interessante que aqui no Evangelho de João, Jesus não se apresenta só como a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, mas ele também diz: eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou a vida. Aleluia! Jesus estava trazendo a ideia de salvação é por mim. Eu sou essa videira. E o meu pai é um agricultor. Essa videira se apresenta como um dono, tem que ter um dono. Jesus submetendo-se ao Pai, aqui, ele diz: olha, a terra tem um agricultor. A terra tem alguém que cuide dela. A terra não está sozinha. Tem alguém que cuida da terra. Eu sou a videira, mas o pai é o agricultor. O agricultor cuida daquilo que planta. Ele é o agricultor. E ele sabe perfeitamente cuidar de quem ele planta. Eu vou repetir isso. Ele é o agricultor, foi Jesus quem disse. E ele, como um agricultor da terra, ele sabe exatamente cuidar de quem ele planta. Ele sabe, ele conhece a terra. O agricultor sabe perfeitamente cuidar de quem planta, de casa que ele plantou, de crente que ele plantou, de gente que ele mesmo plantou com as suas próprias mãos. Ele é o agricultor, e todo agricultor que faz a sua produção agrícola florescer, ele não tira os olhos. Agricultor não é aquele que planta e volta 6 meses depois achando que simplesmente a sua plantação vai dar fruto sem nenhum esforço. Ele é um agricultor que vela, ele é um agricultor que cuida, ele é um agricultor que observa, ele é um agricultor que mantém, ele é um agricultor que traz manutenção, ele é um agricultor que sustenta, ele é um agricultor que passeia, ele é um agricultor que trabalha. E eu quero lhe dizer que enquanto nós estamos nessa reunião, esse agricultor supremo passeia nessa terra, mas também passeia no teu endereço, passeia na tua casa, passeia no território de alguém. A mão do agricultor está trabalhando.
Jesus traz uma analogia de eu sou o agricultor, mas vocês são os ramos. Aí Jesus traz 2 tipos de ramos aqui. Primeiro ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele arranca. Teve uma época que eu fiquei lendo tanto esse texto e fiquei lendo, relendo e vendo, porque isso ficou assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, está nele não dá fruto. É um negócio bem incoerente, né? Contraditório. Está nele não dá fruto, mas é possível. Se a Bíblia diz, lógico que é possível. O sentido original grego de estando em mim aqui traz uma ideia de parece estar, mas deixou de estar. Traz uma ideia de um ramo que já foi, mas se desligou no meio do caminho. Deu para entender? Se um dia ele se tornou ramo daquela videira, é porque um dia ele já foi ramo daquela videira. Mas por algum motivo, esse ramo começou a deixar de receber a seiva da videira. O sentido original grego é parece estar ligado, mas não está. O sentido original é parece estar conectado, mas não está. E o resultado de quem parece estar, mas não está, é esterilidade. É não gerar fruto. É não conseguir avançar. É parece que está, mas não está. E como é perigoso parecer que está e não está. Porque a gente engana somente as pessoas e a nossa própria alma. Mas o agricultor supremo e aquele que é videira, fonte de vida, a gente não consegue enganar. É possível estar ou já ter estado ligado à videira e não se conectar. Isso é cruel e olhe para mim, isso chega a ser assustador. Isso chega a ser assustador. E o que Jesus fala que vai fazer com esses ramos que não florescem é arrancá-los. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. O agricultor que arranca. Quando a gente olha para a videira, a gente vai ver ramos entrelaçados. Uns dão frutos, outros não, só que eles são tão entrelaçados e a videira é uma planta trepadeira, e ela vai subindo, ela precisa de um suporte. Então os ramos são tão entrelaçados que se alguém se atreve a colocar a mão para tentar arrancar, se não for o agricultor, pode ser injusto. Por isso que a Bíblia deixa tão claro que quem arranca o ramo que não frutifica é o agricultor. Quem arranca o ramo que não dá fruto é o agricultor. Muitas vezes a gente quer fazer o papel do agricultor e colocar a mão para arrancar o que Deus não mandou. Eu tenho uma coisa para lhe dizer: o papel de arrancar não é nosso, mas também tenho outra coisa para lhe dizer: que aquele que tem o papel de arrancar, ele arranca. O papel de arrancar ramo que não frutifica não é nosso, mas também lhe digo: aquele que arranca ramo que é infrutífero, ele não deixa passar. Ele sabe quem é quem, ele esquadrinha coração. Ele conhece quem carrega a vida com Deus. Tem hora que dá uma vontade de arrancar com a mão. Mas se a gente usasse a nossa mão, a gente seria tão injusto com alguns ramos. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: o agricultor supremo está presente nesta reunião. Ele passa em revista nos ramos da videira nesta noite. Aí Jesus agora fala: e todo ramo que dá fruto. Sabe um dos motivos de Jesus arrancar ramo que não dá fruto?
do Pai arrancar ramos que não dá frutos? O negócio é porque ramo que não dá fruto é cheio de oportunidade, mas o povo para queimar a oportunidade. Tem gente que Jesus ama, né? Não tem gente que parece que tem uma estrela na testa, que todo profeta que vem na igreja fala com a pessoa, e a pessoa não muda, meu amigo. Pelo amor de Deus. Tem gente que já tem uma estrela na... Todo profeta que vem, a pessoa chora, se derrama, passa 2 semanas, a mesma coisa. Lá no Nordeste a gente usa um termo que é a mesma murrinha. Não muda. É ramo que tem oportunidade de florescer, mas não floresce. E a grande questão de Jesus arrancar do Pai, arrancar esses ramos que não dão frutos. Porque aqui Jesus fala dos ramos que dão fruto. E sabe qual é o problema do ramo que não dá fruto? Olha para mim. Ele só tem uma função. Ele começa a entrelaçar no ramo que dá fruto. E ele começa a sufocar o ramo que está dando fruto. Porque o ramo que dá fruto começa a ficar pesado. E o ramo que não dá, ele nem dá fruto, ele sufoca quem dá. Porque eu conheço um monte de ramo que dá fruto querendo parar no meio do caminho por causa de gente que não faz nada. Eu conheço um monte de ramo que é frutífero, cansado, porque ramo infrutífero fica tentando atrapalhar o trabalho. Não faz e fala de quem faz, sufoca de quem faz. Mas a mão do agricultor sabe exatamente como trabalhar. O ramo frutífero não vai parar. O ramo frutífero não vai ficar no meio do caminho. O ramo frutífero não vai deixar de avançar. O ramo frutífero não vai deixar de produzir. A mão do agricultor vai passar. Olhe bem para mim, eu preciso dizer essa verdade aqui. Eu vim como profeta de Deus para lhe dizer que qualquer ramo infrutífero que tente atrapalhar a produção de Deus na sua vida, a mão dele vai exatamente lá e corta. Ele é especialista em cortar coisas. Ele é especialista em cortar pessoas. Ele é especialista em afastar para longe gente que sufoca, gente que atrapalha, gente que não deixa progredir. Eu tenho uma palavra de Deus, você não tem ideia de como eu lutei para não pregar essa palavra, mas eu preciso ser fiel à direção do Espírito de Deus. O crivo de Jeová, sabe o que é crivo? É uma peneira que peneira. O crivo de Jeová vai passar na vida de alguns, vai passar na casa de alguns, vai passar na amizade de alguns, vai passar na vida profissional de alguns. Ele vai começar a peneirar o que é cascalho, o que é atrapalho, o que é atraso. Não vai descer, porque tem um tempo novo de produzir, tem um tempo novo de frutificar, tem um tempo novo de crescer. Vai ter gente que vai perder o seu contato. Como eu sinto o céu aqui, irmão. Vai ter gente que manda mensagem para oprimir, tem gente que manda mensagem para pesar, tem gente que manda mensagem porque é curioso demais. Jeová vai dar um sumiço nos curiosos. Então vai, Jeová é Deus. Que negócio bonito essa menina está pintando, irmão. Jesus é Deus. Oh glória. O ramo infrutífero não vai te oprimir. Oh meu Deus, não vai. Vai ter uma seleção de Deus por esses dias. Vocês vão lembrar dessa noite. Não se assuste, não tenha medo. Deus vai começar a fazer uma seleção na tua vida. E você vai entender que você tem muito mais para produzir. Mas é necessário que Ele arranque o ramo infrutífero, porque a obra é grande. Agora tem um tratado de Deus com quem produz. Tem um cuidado.
desse agricultor amoroso e excelente com quem produz. Bendito seja Deus que conhece o cansaço dos que produzem. É mentira humana, não é nem de Satanás, é dos humanos mesmo. Que quem trabalha para o reino não cansa. Cansa. A gente não para, a gente cansa. A gente é renovado. Isaías 40 diz isso. No versículo 30 e 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se as forças serão renovadas é porque nós cansamos. O cansaço é nosso, o renovo é mérito de Deus. Renovo não é mérito nosso, nosso é o cansaço. Aperfeiçoamento da força é de Deus. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer, preste bem atenção: quem produz cansa. E quando eu falo de cansaço, eu costumo fazer uma analogia sobre a maternidade. As irmãs que são mães aqui, que têm criancinhas pequenas, que já têm rapazes e moças, mas que já tem rapaz e moça, é porque um dia foi criança, não é? Eu tenho 3 filhas, essa daqui é a mais velha, mas eu tenho uma de 7 anos ainda. E quantas vezes na jornada da maternidade, queridas, eu costumo muito usar essa analogia. Quantas vezes na jornada da maternidade nós estamos tão cansadas, terminamos o dia assim, dizendo: Jesus, que essa menina durma logo, que esse menino durma logo. É assim ou não é? Quantas vezes a gente está cansado e diz: meu Deus, eu queria um dia de descanso e tivesse alguém para ficar uma tarde para eu poder descansar. O fato de querer descanso não quer dizer que a gente não quer mais ser mãe. Você concorda comigo? É assim ou não é? A gente só quer descansar, mas a gente quer continuar sendo mãe. Muitas vezes na nossa jornada de fé é assim. Não é que a gente queira deixar de ser crente, a gente só quer um pouco de refúgio para descansar e renovar as forças. Mas Deus está trazendo um tempo de refúgio para quem está cansado. Eu preciso dizer essa palavra: tem suporte de Deus aqui nessa noite. Quem produz cansa. E bendito seja Deus que entende quando a gente cansa. Bendito seja Deus. Porque tem um tratar especial do agricultor com quem produz. Tem um tratar especial do agricultor com quem tinha tudo para ser estéril, mas decide florescer e frutificar. Tem um cuidado do agricultor com quem tinha tudo para não fazer, mas vai lá e faz, movido por uma graça que depois que faz, olha e diz: meu Deus, e não é que eu fiz, nem sei como. Ai, bendito. Ederigmídia, subliminaia, sérgia. Eu sinto uma operação tão grande do Espírito Santo aqui dentro dessa igreja. Ela mancha, remenasse, a súbria. O texto diz que o que ele faz com o ramo que frutifica é poldar, limpar. Ele vai no ramo cansado. Os frutos ainda precisam amadurecer, não estão prontos. O ramo começa a ficar pesado, achando: eu acho que eu não vou conseguir, que esse fruto fique aqui até o estado que precisa ficar, está pesando. O agricultor vai lá, e uma das coisas que traz peso aos ramos são as folhas. As folhas da videira são folhas muito grandes. E elas começam a ficar pesadas. E aquilo começa a deixar o ramo achando que não vai conseguir mais dar fruto. Aí a mão amorosa do agricultor pega o ramo e com muito amor começa a poldar, a tirar as folhas que estão pesando. Para a gente produzir, ele tira algumas coisas que a gente não entende. Para a gente produzir, ele arranca algumas coisas. Para a gente produzir, às vezes, ele arranca algumas lágrimas.
Para a gente produzir, tem hora que Ele arranca algumas coisas da vida da gente. Para a gente produzir, tem hora que Ele arranca alguns sonhos. Para a gente produzir, tem hora que Ele arranca algumas metas. Para a gente produzir, tem hora que Ele arranca algumas pessoas que a gente ama e admira. Para a gente produzir, tem hora que Ele arranca algumas lágrimas de maneira tão chocante para a nossa alma. E enquanto Ele arranca esse ramo desentendido, olha para o agricultor e diz: eu não passo dessa. E o agricultor está dizendo: é só folha, os frutos estão preservados, eu estou tirando só as folhas, o fruto está aí, está preservado, vai aguentar sim, aguenta lágrima, aguenta dor, aguenta pressão, aguenta decepção, aguenta notícia mal, aguenta pancada, não vai morrer, o fruto não vai morrer, está vivo, está viva, eu vou gritar isso, está vivo, está viva, quem está vivo aí? Olha para mim, doeu. Aquela notícia doeu, aquela decepção doeu, aquela ruptura doeu, aquele prejuízo doeu. Eram só folhas. Oh Jesus, doeu tanto, Ele sabe, eu acredito em você e Ele, mais do que eu, sabe que doeu, mas eram só folhas. Você está aí, você está aí, você está aí, você está aí, eram folhas, mas você está aí, você está aí. Tenha um cuidado de Deus com o ramo que frutifica. Tenha um cuidado, tenha um zelo especial com aquele que frutifica. A mão do agricultor trabalha no ramo que frutifica, ajustando, ajeitando, modelando, cuidando. E esse ramo muitas vezes não entende a poda e diz: eu vou morrer. E o agricultor dizendo, porque o texto diz, Jesus dizendo, ele poda para que dê mais fruto ainda. O texto diz, está podando, mas tem um objetivo dessa poda, é para que você frutifique ainda mais. É para diminuir o peso, é para te dar experiência, é para te dar autoridade. Olha para mim, é para te dar autoridade. O negócio que dói é autoridade. O negócio que marca. Tem gente que diz assim: eu amo contar testemunho. Testemunho dói tanto, irmão, dói tanto. Tem gente que diz: eu amo contar milagre. Irmão, milagre dói tanto, irmão. A gente vive porque a gente é colocado no precipício mesmo, e Jesus pega na mão da gente e passa com a gente, porque não é fácil viver testemunho, não é fácil contar milagre, não é fácil viver jornada de milagre. Mas também tem uma coisa: depois que Ele arranca as folhas, os frutos começam a amadurecer ainda mais, o crente começa a frutificar ainda mais. Quem era cheio passa a ser duplamente cheio, quem não era usado passa a ser usado. E enquanto a gente vai sendo podado, o Espírito vai nos aperfeiçoando, vai nos enchendo, vai nos moldando. Olha a sua jornada de fé, olha a sua trajetória e veja se você é o mesmo crente depois das folhas que Deus arrancou da sua vida. Olha a sua jornada de caminhada com Deus. Olha aqui. Medite se você é o mesmo crente. Medite o tanto que você cresceu, quanto que você frutificou na sua jornada. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus estava preparando os seus discípulos para a necessidade de permanecerem nele. Jesus sabia que depois da sua ascensão, como descrito em Atos 1 e 2, de que os discípulos iriam passar por grandes perseguições. O
Os primeiros martírios por conta do evangelho iriam acontecer. As coisas não seriam tão fáceis como os discípulos imaginavam, ou talvez nem imaginavam nada. Eles agora seriam apóstolos, iriam carregar essa mensagem do evangelho. Eles iriam declarar que viram o Cristo vivo, enquanto os judeus iriam trazer uma história mentirosa, dita até hoje, de que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo. É as escrituras que falam sobre isso, de que essa história é contada, não é? Então os discípulos iriam na contramão do que o Império Romano estava promovendo junto com o Sinédrio, dizendo não, ele ressuscitou sim e apareceu para nós. Quando Jesus aparece aos discípulos, os discípulos ficam com o coração ardendo, dizendo, vamos sair por aí contando tudo. Jesus disse, calminha. Lucas 24, ficai pois em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos. Os discípulos cheios de boa intenção, mas olhe bem para mim, só a boa intenção não aguenta. No reino de Deus não se trabalha só com boa intenção. Quem vem só com boa intenção fica no meio do caminho. Tem que ser revestido. Vou repetir isso. Só a boa intenção não fica, não aguenta, não dá de conta. Os discípulos estavam cheios de boa intenção, mas Jesus sabia que na primeira dificuldade, quem tinha boa intenção ia ficar no meio do caminho. Jesus disse, fiquem até que vocês sejam revestidos. Agora também tem uma coisa, quem só tem boa intenção, não aguenta não. Na primeira corre, na primeira cara feia, vai-se embora, não olha nem para trás. No primeiro biquinho de alguém, na primeira reclamação, pega descendo. Mas também tem uma coisa, quem é revestido, quem é revestido aguenta, quem é revestido vai para casa triste, ora, acorda no outro dia e diz, eu vou de novo, quem me chamou foi Jesus, quem me escolheu foi Ele, quem morreu por mim foi Ele, quem me deu vida foi Ele, eu não quero saber de cara feia, de biquinho, de problema, eu vou de novo, quem é revestido suporta. Sem poder não aguenta não, irmão. Mas se tiver poder, o sangue pode dar na canela, a pessoa fica. Jesus estava preparando os discípulos porque as coisas iriam apertar. Jesus já estava preparando o coração daqueles homens, dizendo, o louvor já pode se aproximar aqui. Já estou caminhando para o fim. Olha aqui. Já estava dizendo, ei, meu povo, o Consolador vai ficar com vocês, fique tranquilo, Ele é Deus também. As perseguições vão aumentar, vocês vão ser presos, surrados. Vão se levantar contra vocês, Império Romano, judeus, perseguidores. Alguns de vocês vão ser levados à morte. Vão caçoar de vocês. Vão tentar diminuir o que vocês carregam. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder. O apóstolo Paulo disse aquilo porque pregar o evangelho nesse primeiro século era como se fosse uma piada. O sentido original grego do eu não me envergonho era se como Paulo estivesse com uma máscara de palhaço na cara. Jesus estava preparando os seus discípulos porque o negócio ia engrossar. O caldo ia ficar grosso. E o povo precisava permanecer. Os discípulos precisavam permanecer ainda que as coisas estivessem difíceis. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, vocês serão traídos, mas permaneçam. Vai ter gente que vai dizer que está com vocês, mas quando vocês virarem as costas vai estar correndo para denunciar vocês para o império, para o sinédrio. Vai ter gente que quando vê milagre vai querer contar ali, vai querer usar isso contra vocês, como foi usado em Atos capítulo 3, paralita Porta Formosa. O homem entrou cantando, celebrando, pulando e ainda ficaram com raiva porque o homem estava bom.
Vocês vão ser mal interpretados. Vão falar de vocês. Permaneçam. Eu não quero aqui diminuir a dor de ninguém, porque ser traído é ruim. Ser traído é ruim. Contarem uma história errada ao nosso respeito sem a gente nunca ter a oportunidade de se explicar é muito ruim. Mentirem ao nosso respeito usando o nosso nome sem a gente ter a oportunidade de contar a nossa versão, olhe para mim, é muito ruim. Nos detonarem pelo nosso erro sem nos dar uma oportunidade de pedir perdão também é ruim. Eu não estou aqui para minimizar a tua dor, olha para mim. Eu não estou aqui para dizer que o que te fez sangrar muitas vezes é besteira. Longe de mim validar a dor que você carrega. Longe de mim trazer qualquer comparativo sobre quem você é ou sobre quem qualquer outro crente é. Você tem que ser igual ao outro crente, porque o outro crente passa por tudo isso, você também tem que ser. Não, você tem que ser você. Cada um possui a sua estrutura emocional. Você não é sua mãe, seu pai, seu irmão. Talvez você passou a vida toda ouvindo: ó, teu irmão como é. Tu tem que ser igual ao teu, você tem que ser quem você é. Eu não estou aqui minimizando o que já te feriu, mas eu estou trazendo uma palavra de triunfo para dizer que tudo que te feriu, por mais que tenha doído, Jesus é maior. Eu vou repetir isso: tudo o que te feriu e o que te sangrou e o que te fez pensar em parar ou até parou. Pode não ter deixado de ser crente, pode ter continuado vindo para a igreja, mas numa marcha de alguém que não estava mais marchando com veemência. Eu tenho uma coisa para lhe dizer: doeu, sangrou, a pancada doeu, a traição doeu, a mentira doeu, o prejuízo doeu, aquela porta fechada doeu, as coisas fora do controle doeu. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: aquele que triunfou a morte vai triunfar essa luta, essa dor, esse problema. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Eu vou repetir até se dar glória. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Ele é o grande, ele é o forte, ele é o absoluto, ele é o único, ele é o exaltado, ele é o digno. Ele é o leão da tribo de Judá. Tem alguém que tem uma mão santa? Se tiver outra mão santa, também levanta nessa reunião. Entrega um glória, entrega um aleluia, entrega uma exaltação a Ele aí, vai! Perseguido, permaneça. Caluniado, permaneça. Injuriado, permaneça. Não te entenderam, permaneça. Está sangrando, permaneça. Está com medo, permaneça. Tem um espírito de medo apavorando os crentes aqui na América nesse tempo, pelo motivo que vocês sabem qual é. E esse é o tempo oportuno da igreja estar cheia, porque Deus é o Deus que entra nas leis, Deus é o Deus que entra nos papéis. Humilhai-vos diante do Senhor, rasgai os vossos corações e não somente as vossas vestes, diz o Senhor. É o tempo de quebrantamento, América. É o tempo de rasgar o coração. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Vós de ânimo torpe, levantai as cabeças. Ele é o Deus que sabe trabalhar por vós. Deus está chamando vocês. Deus está nos chamando a um chamamento de Deus para uma confiança na qual nós somos plantados. Se a mão do agricultor te guarda, minha querida, meu querido, você entra, sai, vai trabalhar, volta, e a mão do agricultor está estendida, dizendo: em quem eu guardo, ninguém toca. Eu estou debaixo de uma ordem de Deus para liberar essa palavra. Aleluia.
braço, fique de pé. Decamanai, a súbria. É tempo de quebrantamento. É tempo das igrejas estarem lotadas. Essa nação tem registros de histórias de homens e mulheres de Deus que mudaram ações de governos por meio da oração. Homens e mulheres já deixaram seus legados. Agora é vocês, geração desse tempo, que precisam incendiar de oração essa nação. Somos nós. Esse espírito do medo não vai apavorar o seu coração, em nome de Jesus. Quando o ramo ele está cansado. O agricultor vem com amor, tira as folhas. Mas tem hora que o ramo continua cansado. Existe algo chamado treliça. Treliça é uma estrutura de madeira cruzada em forma de X, onde o agricultor coloca o ramo quando está muito cansado. O agricultor suavemente pega esse ramo, coloca na treliça. A treliça é uma espécie de suporte que ele coloca o ramo cansado, porque ele sabe que aquele ramo não está aguentando mais peso naquele momento, e se pesa mais ele não aguenta. O salmista diz que ele nos conhece, sabe que somos pó. Ele pega, coloca na treliça. É as mãos do agricultor dizendo: eu te dou descanso. Eu te dou descanso. Você não vai produzir cansado, cansada. Eu sou descanso. Ele pega com a sua mão de amor, crava a treliça e coloca aquele ramo para descansar. Essa treliça é o Espírito Santo de Deus, sendo suporte para mim e para você, dizendo: você não vai parar. Vou lhe dizer uma coisa para terminar. Perseguido, permaneça. Desapontado, permaneça. Com medo, permaneça. Você não pode parar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não pode parar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: permaneça. Nós estamos em famílias aqui nessa noite. Eu queria que você ficasse perto da pessoa da sua família. Provavelmente você está sentado do lado dela. Se alguém está aqui e não está em família, você procura alguém. Uma irmã com a irmã, um irmão com o irmão. Mas se vocês estiverem em famílias, fiquem em famílias. Quero orar pelas vossas vidas.